Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar a palavra junto com vocês e hoje a gente vai estar lendo Mateus capítulo 22 e 23. Vamos estar meditando nesses dois capítulos, vamos ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele, vamos ver o que ele fala conosco através desses dois capítulos. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 22, ele vai falar sobre o banquete do casamento. Enfim, ele vai estar usando uma parábola para falar dele e das pessoas que vão estar participando deste banquete, que fala assim, ó, Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram para o seu campo, outros para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército, destruindo aqueles assassinos, e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-nos para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Enfim, vale lembrar que ali para entrar também neste banquete precisa ter a veste nupcial, como ele fala ali. E esta veste é só conseguida em Cristo Jesus. Se não tiver Cristo Jesus, como ele fala ali, vai ser jogado ali nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, como fala esta parábola também. Ele está falando do casamento de Cristo com a igreja. Mas enfim, aqui a gente vai ver, é muito interessante ver essa parte aqui que Jesus fala, que fala assim, ó. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredê-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos que lhe disseram: mestre, sabemos que é íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda, mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. Ele perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhe disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isto, eles ficaram admirados e deixando-o retiraram-se. Então, sabedoria que o Senhor colocou ali em cima desses camaradas ali que foram colocar ele à prova, perguntando se era lícito dar imposto a César. E como fala ali que ele mostrou a imagem, enfim, hoje nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A semelhança ainda não somos, mas a imagem de Deus, como ele criou nós também. Então ele relata também da imagem. Porque também tem uma outra passagem que ele fala bem assim dos impostos lá, se os filhos devem pagar impostos ou não. Enfim, hoje a gente sabe muito bem, mas como a gente está debaixo aí dos governantes e tem muito imposto aqui e ali, a gente é sujeito a estar pagando também.
Naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com uma viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamentos, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Vale lembrar que tinham os saduceus também, eles não acreditavam também que haveria a ressurreição. E por isso que eles estavam indagando Jesus destas formas aí, querendo contradizê-lo em algum detalhe a respeito da ressurreição. Mas Cristo aí ele agia com muita sabedoria para estar explanando tudo certinho para eles como que era, né? Então até fala sobre as escrituras ali, sobre os patriarcas, né? Abraão, Jacó, Isaac, enfim, ele traz desta forma aí que Deus não é Deus de mortos, enfim, e não é mesmo. Então ele vai ficar só com pessoas que são vivas nele, como no final lá em Apocalipse ele fala que os mortos vão padecer nas trevas. Então ele não é Deus de mortos, não vai estar com ele a morte. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, opôs a prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? Agora é Jesus que está pesquisando a respeito deles. De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhe disse: Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguiria responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atravessou a lhe fazer perguntas, atreveu. Enfim, vale lembrar que aqui Cristo está usando a palavra com eles, porque os escribas e os fariseus, eles eram letrados, eles conheciam todas as escrituras, por isso que Cristo também pega e começa a investigar eles também, deixando eles sem resposta. No capítulo 23 fala bem assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: O mestre da lei e os fariseus se sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que ele disser a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não são dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus flacédios bem largos e as suas franjas de vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser seu servo.
Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Enfim, eu vejo hoje muitas pessoas brigando por honra, por estar em status, ser pastores, mestre, enfim. E o que Cristo fala a respeito disso? Derruba por terra todas essas doutrinas de mestrados e doutorados aí na palavra para ser bem visto. E Cristo fala que tem que ser servo para ser o maior, não adianta de nada. Então, o único mestre que nós temos hoje é só Cristo Jesus. Ele é o único pastor das nossas almas, da nossa vida, ele que vai dar conta de nós, como a gente vai ver no decorrer da Escritura. Só tem salvação em Cristo Jesus. É claro que ele usa de pessoas para estar levando a palavra, mas não que a pessoa vai se ensorbebecer porque está convertendo um ou outro, mas é através do Espírito que é convertido cada um, porque senão é convencido, vira um discípulo igual dos fariseus, dos saduceus, como tinha aqui antigamente. Não fica muito diferente do Antigo Testamento, enquanto Cristo andava ali falando com essas pessoas, se pessoas fazem discípulos para si. Enfim, hoje o discípulo tem que ser de Cristo Jesus, não meu, não teu, mas de Jesus. Como aqui ele está orientando desta forma. Mas enfim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem toda a terra e mar para fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, quem é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo, do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como os sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim testemunham contra vocês mesmo que são descendentes dos que assassinam os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu estou enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês mataram e crucificaram, a outros açoitaram nas sinagogas, e de vocês e perseguiram de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito é o que vem, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Vale lembrar que aqui ele condena todas as práticas dos mestres da lei, dos fariseus, e chama de hipócritas, enfim, raça de víboras. Enfim, hoje a gente tem que também ficar longe desses hipócritas. Hoje a gente tem que estar seguindo o caminho de Cristo, seguindo o caminho do Senhor nesta terra, para que nós não seja pego também nesses mesmos quesitos que ele falou aí. Não querer ficar sendo bem visto pelas palavras. Claro, o Senhor dá conhecimento para um para outro, mas para estar servindo a igreja, não para estar se gloriando. Enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos meditando na palavra cada dia, que o Senhor vai nos dando graça, entendimento e conhecimento para podermos estar cada vez almejando o reino do nosso Senhor. Até mais!